Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Se eu trabalhei o mês inteiro, por que continuo com a sensação de que o dinheiro desaparece antes do fim do mês? Para muita gente, a resposta parece óbvia. O salário é baixo, as contas são altas, o custo de vida aumentou. E embora tudo isso realmente tenha influência, existe um detalhe que costuma passar completamente despercebido. Em muitos casos, o problema não está apenas no quanto entra na conta bancária, mas na velocidade com que pequenas decisões fazem esse dinheiro escapar. O curioso é que quase ninguém percebe esse processo acontecendo. Não existe um grande gasto capaz de explicar tudo. Não é uma compra absurda, nem uma única decisão errada. O dinheiro vai embora de forma silenciosa, escondido em hábitos que parecem inofensivos quando analisados isoladamente. Um gasto aqui, outro ali, uma compra feita sem pensar, uma assinatura esquecida, uma promoção que parecia boa demais para ser ignorada. Quando essas pequenas escolhas se repetem durante semanas, meses e anos, elas constroem um resultado que poucas pessoas imaginam. Imagine um barco navegando tranquilamente. Ele não afunda porque uma onda foi maior que a outra. Na maioria das vezes, ele começa a afundar porque existe um pequeno vazamento. No início, entra apenas um pouco de água, nada que pareça preocupante, mas, se ninguém fizer nada, aquele pequeno problema acaba comprometendo toda a embarcação. Com o dinheiro, acontece exatamente a mesma coisa. O primeiro hábito que cria esse vazamento é gastar sem perceber. Parece estranho dizer isso, mas muitas pessoas conhecem exatamente o valor do próprio salário e, ao mesmo tempo, não fazem ideia de para onde ele está indo. O pagamento cai na conta, algumas contas são pagas, outras compras acontecem naturalmente, e quando o mês termina, sobra apenas a sensação de que o dinheiro simplesmente evaporou. Isso acontece porque nosso cérebro presta muito mais atenção aos grandes gastos do que aos pequenos. Se alguém compra um carro, lembra perfeitamente do valor pago, mas dificilmente consegue calcular quanto gastou durante um mês inteiro com pequenos lanches, aplicativos de entrega, compras impulsivas ou despesas aparentemente insignificantes. O problema é que essas pequenas saídas de dinheiro não costumam acontecer uma única vez. Elas se repetem quase todos os dias, transformando pequenas quantias em valores surpreendentes ao longo do tempo. Existe uma frase muito conhecida entre especialistas em educação financeira que resume bem essa ideia. Não são apenas as grandes tempestades que afundam um barco, pequenos vazamentos ignorados fazem exatamente o mesmo. Outro hábito extremamente comum é comprar para aliviar emoções. Todos nós já passamos por dias cansativos, estressantes ou frustrantes. Nesses momentos, comprar alguma coisa parece oferecer uma recompensa imediata. Um pedido de comida diferente, uma roupa nova, um eletrônico em promoção ou qualquer outro presente para si mesmo cria uma sensação de satisfação quase instantânea. O problema é que essa sensação dura muito menos do que a cobrança que chega depois. As empresas conhecem muito bem esse comportamento. Por isso, anúncios são cuidadosamente planejados para despertar emoções antes de despertar necessidades. Eles não vendem apenas um produto, vendendo conforto, reconhecimento, felicidade, praticidade e até a sensação de pertencimento. Quando compramos movidos apenas por essas emoções, muitas vezes não estamos adquirindo aquilo de que precisamos, mas tentando preencher um sentimento passageiro. Existe ainda outro comportamento que faz o dinheiro desaparecer quase sem ser notado: acreditar que uma promoção representa automaticamente uma economia. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que economizou porque aproveitou um desconto? A frase parece lógica, mas nem sempre corresponde à realidade. Se aquele produto não fazia parte dos seus planos, o desconto não gerou economia, apenas tornou uma compra desnecessária mais fácil de justificar. Nosso cérebro adora a sensação de vantagem. É por isso que palavras como última chance, tempo limitado e desconto exclusivo funcionam tão bem. Elas criam a impressão de que perder a oferta será pior do que gastar dinheiro naquele momento. E é exatamente essa sensação de urgência que leva milhares de pessoas a comprarem coisas que sequer haviam pensado em adquirir alguns minutos antes.
Outro hábito silencioso é deixar pequenas despesas acumularem sem nunca fazer uma revisão. Assinaturas de serviços que não são mais utilizados, aplicativos pagos esquecidos, tarifas bancárias, seguros contratados há anos e até planos que perderam o sentido continuam consumindo dinheiro todos os meses, simplesmente porque ninguém parou para verificar se ainda eram necessários. Como cada cobrança parece pequena, elas deixam de chamar atenção, mas, quando somadas ao longo de um ano, representam um valor que poderia estar sendo usado para construir uma reserva financeira ou realizar objetivos muito mais importantes. O mais interessante é perceber que nenhuma dessas atitudes parece grave quando acontece pela primeira vez. O problema surge justamente porque elas deixam de ser exceções e passam a fazer parte da rotina. Aos poucos, gastar sem pensar se torna natural. Comprar para aliviar emoções parece normal. Aproveitar promoções por impulso vira um hábito. E quando percebemos, o dinheiro já está indo embora muito antes de termos a chance de decidir conscientemente o que fazer com ele. Mas existe um hábito ainda mais perigoso do que todos esses. Um comportamento tão comum que milhões de pessoas acreditam que ele faz parte da vida financeira, quando na verdade é justamente ele que impede tanta gente. O hábito mais perigoso de todos é acreditar que prosperidade depende apenas de ganhar mais dinheiro. Essa ideia parece tão lógica que quase ninguém a questiona. Afinal, se o salário dobrasse amanhã, muitos dos problemas financeiros desapareceriam. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas imagina. Mas basta observar a realidade para perceber que ela conta uma história diferente. Existem pessoas que recebem salários elevados e vivem constantemente preocupadas com dívidas, enquanto outras, com uma renda muito mais modesta, conseguem construir patrimônio, manter uma reserva financeira e viver com muito mais tranquilidade. A diferença entre esses dois grupos raramente está apenas na renda. Ela está, principalmente, na maneira como cada um administra aquilo que recebe. Quem aprende a cuidar bem de uma quantia pequena costuma estar muito mais preparado para administrar uma quantia maior. Já quem desenvolve o hábito de gastar tudo o que ganha acaba levando esse comportamento para qualquer faixa de renda. O salário aumenta, mas as despesas crescem na mesma velocidade. Surge um carro mais caro, um celular novo, um restaurante melhor, uma assinatura diferente, e quando a pessoa percebe, continua sem conseguir guardar dinheiro, mesmo ganhando muito mais do que antes. Esse fenômeno é conhecido como inflação do estilo de vida. Em vez de permitir que o aumento da renda fortaleça sua segurança financeira, a pessoa transforma esse aumento em novos compromissos financeiros. Aos poucos, aquilo que antes parecia luxo passa a ser considerado necessidade, e sem perceber, ela continua presa na mesma corrida, trabalhando cada vez mais apenas para sustentar um padrão de consumo que nunca parece suficiente. Outro comportamento que faz o dinheiro desaparecer é deixar para amanhã decisões que deveriam ser tomadas hoje. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que começará a guardar dinheiro quando ganhar mais, que só vai organizar as finanças depois de quitar todas as dívidas, ou que pretende investir assim que encontrar o momento perfeito? Essas promessas parecem responsáveis, mas escondem um problema muito maior. O tempo continua passando, e quando falamos de prosperidade, tempo é um dos ativos mais valiosos que existem. Pequenas decisões tomadas hoje produzem resultados que dificilmente podem ser recuperados no futuro. Cada mês em que você adia a construção de uma reserva, cada ano em que deixa de organizar seus gastos ou de aprender sobre educação financeira, representa uma oportunidade perdida. Não porque exista alguma fórmula mágica para enriquecer rapidamente, mas porque boas decisões precisam de tempo para mostrar seus resultados. Existe ainda outro detalhe que poucas pessoas percebem. Prosperidade não é construída apenas pelo dinheiro que você ganha. Ela também depende do dinheiro que consegue preservar. Imagine duas pessoas com exatamente a mesma renda. A primeira desperdiça pequenos valores todos os dias sem dar importância a isso. A segunda presta atenção nesses pequenos vazamentos e faz ajustes sempre que percebe algum desperdício.
No primeiro mês, quase não existe diferença entre elas. Depois de um ano, a vantagem ainda parece pequena, mas depois de 5 ou 10 anos, os resultados dificilmente serão parecidos. É justamente essa capacidade de pensar no longo prazo que separa quem constrói patrimônio de quem vive apagando incêndios financeiros. Pessoas prósperas entendem que cada escolha feita hoje conversa diretamente com a vida que terão amanhã. Elas não deixam de aproveitar a vida, nem vivem contando moedas o tempo todo. A diferença é que aprenderam a gastar com intenção. Antes de comprar qualquer coisa, costumam fazer uma pergunta simples: isso realmente aproxima meus objetivos ou apenas satisfaz um desejo momentâneo? Essa pergunta parece pequena, mas muda completamente a relação com o dinheiro. Ela reduz compras impulsivas, evita desperdícios e faz com que o consumo deixe de ser automático. Aos poucos, o dinheiro deixa de controlar as decisões e passa a ser uma ferramenta para construir uma vida mais tranquila. Também é importante entender que prosperidade não significa viver sem gastar. Dinheiro foi feito para ser utilizado. O problema não está no consumo, mas no consumo inconsciente. Existe uma enorme diferença entre comprar algo que melhora sua qualidade de vida e gastar apenas porque sentiu vontade naquele instante. Quando aprendemos essa diferença, começamos a perceber que controlar o dinheiro não é perder liberdade. Na verdade, é conquistar muito mais liberdade no futuro. Talvez, enquanto assistia a este vídeo, você tenha reconhecido alguns desses hábitos na sua própria rotina. Se isso aconteceu, não veja como um motivo para desânimo. Pelo contrário, toda mudança começa quando conseguimos enxergar aquilo que antes passava despercebido. Ninguém transforma a vida financeira da noite para o dia, mas qualquer pessoa pode começar mudando uma pequena decisão de cada vez. É exatamente assim que grandes resultados costumam nascer, através de pequenas escolhas repetidas durante muito tempo. No final das contas, perder dinheiro nem sempre significa fazer uma compra enorme ou assumir uma dívida gigantesca. Na maioria das vezes, significa permitir que pequenos hábitos decidam o seu futuro financeiro sem que você perceba. A boa notícia é que esses mesmos hábitos podem ser substituídos por outros muito mais inteligentes. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de escapar silenciosamente e começa a trabalhar a favor dos seus objetivos. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e inscreva-se no Prosperidade em Foco. Toda semana trazemos conteúdos sobre educação financeira, hábitos inteligentes e prosperidade para ajudar você a construir uma vida financeira mais segura, equilibrada e próspera.